Bora começar então? Bora! Então bora lá. Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Fábio Maia e o tema do vídeo de hoje é Fórmula Visual, o Poder Invisível, parte 2. Hoje sim, devidamente acompanhado dos bruxos, Paulo, Vitor e Benito, meus grandes amigos, acima de tudo. Boa noite, senhores, muito bem-vindos. Fala, Fábio, boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um vídeo aí referente à Fórmula Visual. Espero que vocês aproveitem bastante. Estamos aí junto com o Paulo Vitor também. Fala, Paulo, fala, PV. Fala aí, pessoal, como é que tá? Tranquilo? Eu sou o PV e agradeço aí o convite do nosso grande amigo Fábio Maia e bora fazer umas bruxarias com FV aí. Bora lá. Agora, fala uma coisa aí, senhores. O que vocês prepararam aí pra gente hoje aí? O que manda aí? Qual que é o cardápio hoje? Bom, basicamente, a gente está com duas fórmulas visuais aqui. Uma para validação de preenchimento de campos complementar no cadastro. E outra forma visual para a gente entender melhor a ligação da atividade de for each, né, com outras atividades que podem ser utilizadas, intercaladas a ela, por exemplo, como enviar um e-mail ou até colocar uma mensagem em tela. Basicamente é isso que a gente preparou para hoje. Show de bola, show de bola. Antes da gente começar aí, meus camaradas, eu queria ouvir aí rapidamente aí de vocês. Quanto tempo que vocês fazem FV? Como é que vocês aprenderam, né? Como é que é a caminhada de vocês aí nesse recurso aí tão formidável que é a FV? Bom, o primeiro passo mesmo, a gente, quando o recurso foi disponibilizado, é tentar mesmo fazer por conta própria. Porém, isso foi bem no início da fórmula visual, então era algo bem assim, nebuloso, né? Bem obscuro de se aprender sozinho. Faltava documentação, né? Era terrível esse negócio, né? Você tinha que habilitar lá dentro do arquivo de config, colocar o workflow true, se eu não me lembro, era algo um pouco mais complexo. Mas até a gente realmente começar a visualizar mais um pouco as funcionalidades, e a gente buscou um treinamento mesmo, e foi a partir desse treinamento que a gente teve uma visão melhor daquilo que dava para fazer com a fórmula visual. Show de bola. Exatamente, porque a gente também é muito importante dizer, Fábio, que quando o cara começa a fazer FV, ele quer fazer FV para tudo dentro do sistema. Mas a gente conversa bastante que você não precisa ficar reinventando a roda, né? Tem muitas coisas que o próprio sistema já faz para você. Você consegue tratar de outras formas. A fórmula visual, o objetivo dela é você chegar onde o sistema não tem funcionalidade nativa para fazer aquela determinada rotina, entendeu? Então, desde o início, aí, quando a gente começou a mexer, exatamente trocando ideia, conversando com outros consultores, falar o que você acha aí que o sistema poderia fazer, que não faz, e com o FV a gente poderia suprir nessa necessidade, entendeu? Então, foi trocando figurinha, eu e Benito, mais alguns amigos aí, e com esse treinamento que a gente fez aí, explicando algumas atividades dentro da fórmula visual, que a gente teve esse entendimento e até onde a gente pode chegar usando FV, entendeu? Show de bola. Agora fala uma coisa, vocês estão aí em BH, né? Vocês são de BH, né? Somos de BH, Minas Gerais e Belo Horizonte. Tem galo doido aí ou não? Demais, é o que mais tem. Aqui eu vou te contar, viu? Tá complicado, porque eu sou cruzeirense, Benitão, galo doido, então vamos... Entendi, tá 50-50 aí, né? Tá 50-50. Mas é 100%... Aqui tá frio, tá menos 6 aqui, infelizmente. Mas entendi. Aqui é todo mundo 100% pão de queijo, então não tem problema, não. A república do pão de queijo, a república do pão de queijo, como eu costumo brincar. Show de bola, galera, show de bola. Bom, então, o show é de vocês aí, quando vocês quiserem. Eu vou até botar no mudo aqui para não atrapalhar. Ô, cara, você falou de galo doido, você sabe que o Ronaldinho jogou aqui no Atlético muitos anos, né? Muitos anos não, né? Jogou aqui 3 anos. Tô ligado.
nessa base exemplo que a gente arrumou aqui, cara, olha quem tá nela. Ô, louco, é bruxaria pura, né? Ronaldo de Assis Moreira. A foto do cara. É a foto mais aleatória. Mas é o seguinte, cara, Sensacional. o Ronaldinho Gaúcho, na época que ele jogou aqui no Atlético, eu não sei se você sabe, mas ele ia pro CT de ônibus. É verdade esse bilhete, hein? Foi necessário criar alguns campos complementares para ver se o cara utiliza o cartão BH Bus, se o cara não utiliza o cartão BH Bus. Então, o que a gente quer mostrar para vocês aqui? Nesse primeiro exemplo dessa FV, eu não sei se vocês já viram alguma coisa nativa no sistema que valida um campo complementar dentro do cadastro funcionário. Você já viu alguma coisa desse tipo, Fábio? Não, cara, Não, tô louco pra ver, cara. Então, cara, qual que é a ideia desse primeiro exemplo nosso aqui? É a gente começar a utilizar a condição if. Então, a gente vai testar aqui, a gente criou dois campos complementares. O primeiro é o vale TR, que ele simplesmente indica, né, se o cara usa ou não o cartão BH Bus. E o segundo é o campo que chama BH Bus, que vai informar o número desse cartão. Uhum. Bacana? Show de bola. Então vamos criar a nossa FV para garantir o preenchimento desse cara aqui para o Ronaldinho ter a passagem dele lá no final do mês. Show de bola. Muito bom. Beleza. Então vamos aqui, gestão, criar a nossa forma visual. Validar campo complementar. Colocar ela aqui visível todas as coligadas com a categoria que eu criei aqui, que é a geral. Beleza. Vamos acessar esse FV aqui agora. O que é importante a gente colocar nessa forma visual? Como a gente vai tratar um campo complementar do cadastro de funcionário, é importante a gente colocar qual que é o contexto que a gente está trabalhando nesse momento. Então, é uma tela de cadastro, que no caso é o funcionário, são cadastros de funcionários, e vamos selecionar aqui a Action. É a FOP Func. PV, enquanto você está procurando aí, como o clima aqui tá super descontraído, cara, eu não vou perder aqui a oportunidade de fazer um storyzinho aqui, né? Porque não é sempre que a gente tem os caras aí com a gente, né? Então, vamos lá. Ó, tô aqui gravando FV parte 2 com a participação dos bruxos, Benitão e PV na área. Logo, logo esse vídeo vai sair para vocês. Valeu, galera. Ó. Show de bola. Beleza, então aqui a gente identificou qual que é a action de funcionário. Já preencheu aqui para mim aqui, qual que é o data server. O que a gente precisa para validar um campo complementar lá no cadastro de funcionário? Basicamente, são 3 atividades que a gente pode utilizar nesse exemplo. A primeira é o se não, que no caso é o if, né? Então ela fica aqui, logo aqui embaixo em padrão. Eu também vou utilizar nesse exemplo uma expressão para onde a gente vai julgar a mensagem de erro na tela, caso o campo não esteja preenchido, e também uma exceção. Beleza, a estrutura da nossa FV ficaria dessa forma. Um if, uma expressão e uma exceção. A gente costuma orientar também, né, aos consultores aí que a gente ajuda a fazer as FVs a renomear essas atividades. Então, essa expressão, eu vou chamá-la de mensagem de erro. Você fala renomear, PV, para de repente facilitar a identificação do que cada componente faz dentro do fluxo que você está criando, né? Exatamente. Nesse exemplo, são poucas atividades. A gente tem uma exceção e uma exceção. Uma expressão e uma exceção. Mas você imagina um FV aqui que tenha, vamos supor, 20 atividades. Até você identificar, né? Por exemplo, a exceção ela vem com o nome padrão, né? Throw Active. Então, para você identificar qual que é cada atividade, acho que renomear fica mais fácil, entendeu? Com certeza.
Muito bom. E a exceção a gente vai chamar ela simplesmente de erro. Aí, beleza. Repare que ainda está faltando propriedade para ser preenchida, né? Do lado das atividades aqui, ainda estou com a mensagenzinha de erro. Eu tenho que vir aqui na atividade e definir as propriedades dela. Basicamente, na atividade if, eu tenho que definir qual que é o tipo de condição que eu vou utilizar. Existe duas formas. Tem a condição de regra declarativa e a condição de código. Essa de código, ela permite utilizar os atributos do próprio sistema. E a condição de regra declarativa, a gente consegue utilizar código de C#, que a gente pode escrever mesmo aqui a nossa condição em C# que o sistema vai entender. Então, vamos lá. Aqui, né, eu cliquei nas propriedades da condição, defini qual que é o tipo e vou dar um novo. Aí ele vai abrir para mim a telinha para a gente começar a escrever as condições. Naquele primeiro exemplo que o Fábio deu, no primeiro vídeo de FV, ele utilizou uma atividade que chama executar sequência conforme o estado do registro. O que essa atividade faz? De acordo com o estado realmente do registro, se é um insert, se é um delete ou se é um update, essa FV vai ser acionada. Nesse exemplo aqui do if, a gente pode tratar também esses estados de registro. Como esse exemplo que a gente está dando, ele vai lhe dar um campo complementar, o que a gente pode fazer? A gente só tem que executar essa FV ou para uma inclusão ou para uma modificação do registro. Então, no caso da exclusão, não é necessário a gente validar um campo complementar. Então, vamos escrever aqui, mostrando que essa FV vai ser executada quando o estado do registro for diferente de exclusão. Então, basicamente, ficaria dessa forma. This.tables, no caso aqui, a table 0. Quando o estado do registro, que seria whole state for diferente de system, .data whole state .deleted. O que a gente está fazendo aqui? Se o registro que a gente está testando lá na tela for diferente da exclusão, ele vai entrar nesse fluxo desse if aqui. Ou seja, inclusão e alteração, certo? Ou seja, inclusão e alteração. Eu poderia também colocar a inclusão, que eu tenho aqui, o added, e eu tenho também a modificação, que é o modified. Mas nesse caso, como a gente está usando diferente da exclusão, ficaria dessa forma. Ele iria sempre entrar nesse fluxo do if aqui, tanto para uma inclusão quanto para a modificação. Então, beleza. Essa é a primeira condição que a gente vai utilizar. Qual que é a segunda condição? Lembra que a gente criou dois campos complementares no cadastro do funcionário? O primeiro campo, ele simplesmente informa se o cara vai usar ou não vai usar o cartão BH Bus. Como que a gente faz para travar essa primeira condição? Se é o sim ou se é o não? Nesse exemplo, a gente tem que travar quando o cara utilizar o cartão e o número do cartão não vai estar preenchido lá no cadastro. Então, seria praticamente o início a mesma coisa, né, que é o stables. Só que aí, nesse caso agora, não vai ser a table 0. Eu sei qual que é a tabela que eu quero validar. Que, no caso, vai ser a PF com PL, com a coluna vale TR. Essa coluna eu tenho que definir qual que é o tipo dela. Nesse caso aqui, é uma coluna string. Beleza. Como que a gente quer que caia na condição? Sempre que o campo for igual a sim. Então, o que a gente já tratou? Se é uma inclusão ou uma modificação, se o campo complementar vale TR, está marcado como sim. E a gente ainda tem mais uma condição para colocar aqui. É se o campo cartão BH Bus não está preenchido. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode copiar esse carinha aqui de cima
Ele aqui embaixo, a gente vai alterar aqui somente o nome do campo, que a gente chamou lá de BHBus, ele também é um campo string, mas na verdade, nesse caso aqui, a gente não quer testar se ele está preenchido com algum valor, né? A gente quer ver se ele está nulo. Então, só da gente setar ele aqui isNull, ele já vai validar se o campo está preenchido ou não. Então, a condição ficou montada dessa seguinte forma. É um registro de inclusão ou alteração? Também, o campo está preenchido como sim? O campo número do cartão BHBus está vazio? Então, você tem que entrar nessa condição no meu if. Ô, PV, vai disparar. Vai disparar a FV. Volta aí nessa condição rapidinho, acrescentar aqui. Detalhe, o seu campo complementar, ele pode estar associado a uma tabela dinâmica. Então, às vezes o pessoal confunde muito o valor do campo que é gravado no banco com a descrição que está mostrando em tela. Então, é bom você fazer um select na tabela e ver, porque nesse caso o valor que está gravando no banco é sim. Então, a pessoa pode colocar o valor sim e colocar uma outra descrição. Isso às vezes confunde. Então, é sempre bom fazer esse select lá na tabela e ver o valor que está no banco mesmo. Que vai colocar aí a tabela e o nome do campo e o valor que está gravado no banco. É só isso aí mesmo. Isso. Entendi. É que às vezes o cara bota S, né, no campo e a descrição é sim, né, Benito? E aí pode dar uma confundida. Exatamente. Show de bola. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que a maioria da base de todo mundo aí vai ter uma tabela complementar no Labore de sim, não. Aí vai... Padrão, vai de acordo com o que você definiu, né? Se o S é o sim, se o sim é o não. No meu caso aqui é sim, sim, não e não. Entendi. Beleza? Então, definimos nossa condição. Vou dar o OK aqui. Repare que o erro do meu if já saiu. Então, a minha condição ela já está entrando. Caso esteja de acordo com as condições que a gente definiu, já vai cair no meu if aqui. O que a gente tem que definir aqui agora? É exatamente a mensagem de erro que vai estourar na tela quando cair nessa condição. Então, por isso que a gente utilizou a expressão. A expressão, basicamente, são duas propriedades aqui que a gente tem que preencher, que é as expressões e o valor calculado. Para quem já viu alguma coisa de C# aí, é como se fosse o get e o set lá do C#. Você tem que buscar alguma coisa de algum lugar e mandar ele para outro. Uhum. Então, basicamente, vamos lá. Abrir aqui a minha expressão, que abre essa caixa de texto. Vamos começar a digitar nossa mensagem. Então, não foi possível salvar o cadastro do colaborador abaixo. Beleza. Quando a gente definir essa mensagem aqui, essa mensagem já seria que ia aparecer lá na mensagem de erro do campo complementar. Mas o que a gente pode fazer dentro da expressão? A gente pode concatenar algumas coisas e trazer também os nomes, né, os dados que estão lá no nosso workflow, na nossa tela. Como que a gente faz isso? Entre aspas simples, já digitei minha mensagem. Aqui eu posso dar um new line, exatamente para ele pular uma linha. No caso aqui, vamos pular 2 linhas. E vamos concatenar aqui, então, a chapa do colaborador. Um espacinho aqui. E da onde que a gente vai pegar essa chapa? Lá no início da nossa fórmula visual, lembra que a gente colocou o contexto FOP Func Data, que é o data server de funcionário? Nesse caso, eu consigo pegar essa chapa dele. Então, nos próprios parâmetros da expressão, aqui dentro de RMS Workflow, eu tenho essa chapa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar a minha mensagem com um campo da tela. O que mais que a gente pode pegar nesse caso aqui? Vamos pular mais uma linha aqui embaixo. Podia pôr o nome também, né? Poderia pôr o nome. Vamos colocar aqui nome. Da mesma forma, eu tenho aqui nos meus parâmetros do RMS Workflow. Basicamente, né, são muitos campos, né, aqui do cadastro de funcionário. Mas como ele acompanha o banco de dados, eu sei que o nome também chama nome. Uhum. Beleza. Então, vamos pular mais uma linha aqui. E concatenar com mais alguma mensagem. Por exemplo, favor encher o campo
complementar, número do cartão BH Bus. Fecha aspas simples aqui. Dá um ponto aqui, beleza. Então, a nossa expressão foi montada. Uma mensagem, um texto puro, pulando 2 linhas, pegando aqui mais um texto puro de chapa, buscando a chapa da tela, pulando mais uma linha, mais um texto de nome, pegando o nome da tela, pulando mais uma linha e dando mais uma mensagem, informando aonde que esse campo deve ser preenchido. Beleza, vou dar um OK. Então, a gente já deu o get. O que falta agora? A gente ligar a nossa expressão lá na exceção, que seria aqui no valor calculado. Então, a gente vai clicar aqui nas propriedades do valor calculado. Lembra, Fábio, que a gente renomeou as atividades? Por esse motivo que fica mais fácil a gente identificar. Por exemplo, a gente sabe que ela está dentro do if. Por exemplo, o if e as branches do if aqui ainda está com o nome padrão. Mas repare que a exceção e a minha expressão, a expressão e a minha exceção já está com o nome customizado. Então, eu sei que eu tenho que ligar a minha mensagem de erro na atividade de erro. Então, se eu abrir as propriedades aqui, eu vou ligar, vou dar o get, vou dar o meu set na propriedade message da minha exceção. Ok. Então, senhores, a forma visual está pronta. Já tem minhas condições do if, já tem minha mensagem de erro montada e eu já estou ligando ela para minha exceção. Então, basicamente, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar minha FV. E para quem acompanhou lá o primeiro vídeo da forma visual que o Fábio fez, eu tenho que vir aqui no meu cadastro de funcionário e engatilhar minha FV. Eu posso tanto vir na tela de funcionário ou também com o botão direito aqui em gatilhos, selecionar o data server. Como são muitos data servers do sistema, o que a gente aconselha a fazer? Ir direto aqui no cadastro do funcionário, dentro de processos, fórmula visual, gerenciar. Aqui a gente faz a associação do data server na FV e não a FV no data server. Então a gente garante que sempre vai estar o data server certo. Nesse caso, como a gente está validando um cadastro, então a gente tem que pegar o gatilho antes de salvar o registro. Eu já vi aqui que a minha FV é a 157. Vou identificar ela aqui. Ô, PV. Beleza. Tá engatilhado. Fala aí, Benito. Só aproveitar nessa tela aí, dar uma dica. Volta nessa tela de informar os gatilhos, por favor. A dica que eu posso dar é sempre que você for criar uma fórmula visual, você colocar somente atividade de exceção, não é? Com uma mensagem, e testar o gatilho dela. Por exemplo, você colocou aí antes de salvar, se você coloca uma exceção e ela já for acionada, você já acertou o gatilho que você tem que utilizar, já fica um pouco mais simples. É só uma dica aí que, assim, se você começa a testar primeiramente o gatilho, você já sabe que a sua ação está sendo acionada por aquele gatilho, a sua forma visual já vai estar sendo acionada, já facilita, já seria o início, por exemplo, de você começar o desenvolvimento. É uma dica que eu aprendi até com o desenvolvedor, e me passou para você primeiramente testar o gatilho que você está utilizando. Só uma dica mesmo. Claro, não, com certeza. Mas é isso aí, depois que a gente engatilhou a FV aqui, é sempre bom a gente fechar aqui o cadastro e acessar ele novamente. Então, eu só fechei o cadastro de funcionários aqui e abrir ele novamente. E beleza, vamos entrar aqui no nosso bruxo, o verdadeiro bruxo, né, Fábio? Esse é o legítimo. Não, esse é o legítimo. E aqui ele tá para utilizar o cartão BH Bus e também está preenchido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o número do cartão e vou tentar salvar o cadastro de funcionário. Já estourou na tela aquela FV com a mensagem que a gente acabou de configurar. Não foi possível salvar o cadastro do colaborador abaixo. A chapa ele buscou da tela, nosso workflow, e o nome também. E mais aquela mensagem que a gente concatenou. Qual foram as condições que a gente definiu? O campo aqui tem que estar assim, né? Então, vamos trocar esse cara para não. Vamos tentar salvar o registro. Ele não vai entrar naquela condição do if e salvou o cadastro normalmente. E também, se ele tiver sim
e o número do cartão estiver preenchido dentro do cadastro, eu tentar salvar esse registro, como ele não vai entrar em nenhuma daquelas condições, ele é diferente de delete, de exclusão. Ele está marcado sim, mas ele não é nulo. Então, ele também salvou o cadastro. Esse exemplo eu acredito que seja bem usual para muita gente, né? Porque nativo mesmo no sistema, para validar um campo complementar, se está preenchido ou não, eu praticamente nunca vi. Então, esse é o primeiro exemplo. Esse exemplo é bom porque é o seguinte, né? A nossa ideia aqui, a gente apresentou uma ideia e essa ideia ela pode ser modelada para outras tabelas, outros cadastros e outros campos, né? Com certeza. Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui validações com regras de valores, né? Por exemplo, o cara, para um funcionário mensalista, dificilmente esse cara teria um salário, por exemplo, de R$1. Então, vamos supor, o cara gravou lá, digitou R$1, quando na verdade ele queria digitar 1.000, quando ele queria digitar 100.000, 10.000, sei lá. Então, ou seja, dá para ir combinando essa mesma ideia que você trouxe, dá para ir modelando ela para outras telas, campos e regras, né? Basicamente isso aqui é base para a gente criar uma série de outras FVs de validação, né? Então, acho que o exemplo é muito útil. Sim, aqui a gente está combinando, nesse caso aqui a gente está combinando 3 regras, né? Mas pode sim, em relação a, igual você deu esse exemplo do salário, em qualquer campo da base, cara, você consegue tratar isso lá no if. O conhecimento de C#, nesse caso, ele nem, é claro que quando um desenvolvedor está fazendo, as coisas se tornam mais fáceis. Mas se você pegar os próprios exemplos aí de if já prontos, você encontra muito exemplo na internet, no próprio TDN tem bastante coisa, você consegue desenvolver bastante recurso aí, cara, utilizando simplesmente essas 3 atividades, o if, a expressão e a exceção, e colocando lá no gatilho corretamente, né, no cadastro que você quer validar. Independente de qual cadastro seja do sistema, cara, pode ser um cadastro do Núcleos, um cliente fornecedor lá do Fluxo, um cadastro de produto, ou do lado do RH aqui também, um cadastro de funcionário, um cadastro de pessoa, entendeu? Fábio, é bastante usual. E é importante ressaltar que, assim, o sistema executa bastante processos a partir do cadastro. Então, o cadastro bem feito, ele vai assegurar que algumas outras rotinas vão rodar de maneira correta. Às vezes você tem uma fórmula que ela é executada a partir de um preenchimento de um campo complementar. Mas se a pessoa cadastrou o funcionário e não preencheu corretamente, sua fórmula não vai ser executada. Então, pode parecer simples para muitos, mas isso aí ajuda muito a minimizar alguns impactos que a pessoa vai pegar lá no fechamento da folha, que identificou, olha, não calculou o evento X para fulano, mas não preencheu o campo complementar no cadastro. Então isso aí ajuda bastante. Exatamente. Algumas integrações com terceiros também, né, que depende de campos complementares, muita gente faz, né, status de integração, data de integração. Você garante, por exemplo, uma chave de integração entre sistemas, ou o código do camarada no outro sistema está gravado num campo complementar do funcionário. Então, você tem que garantir que esse cara tem que ser preenchido para a integração rodar de uma forma correta, né? Então, com certeza. Tem utilidade. O legal é isso, né? É que, assim, eu posso condicionar essa validação, inclusive a um outro campo complementar, como vocês fizeram aqui. Então, ele só está estourando aqui a mensagem a partir de quando eu digo, né, que esse cara utiliza o cartão, porém o número do cartão não foi preenchido. Então isso é bem legal. Exatamente. Muito bom. Show de bola. Bom, acho que com isso a gente encerra, né, o primeiro exemplo e a gente vai partir aqui para o segundo. Estamos de volta então, parte 2, de volta aqui com os bruxos, e agora a gente vai para o segundo exemplo aqui de forma visual. Diz aí para mim, rapaziada, o que vocês prepararam aí para esse segundo exemplo? Bom, a ideia principal dessa fórmula visual aqui agora é a gente entender a utilização de uma atividade que tem bastante recurso, que é a atividade de for each, né, para cada interação. Então, o foco é basicamente entender o funcionamento dessa atividade. Com isso, a gente vai incrementando a nossa forma visual até conseguir enviar um e-mail
com conteúdo para cada registro de tela selecionado. Então, bora lá construir essa fórmula visual? Bora lá. Bom, gente, o primeiro passo aí é criar a nossa fórmula visual e selecionar lá também a categoria dela e informar se ela vai estar disponível a todas as coligadas. Feito O objetivo isso, final dessa FV aí, Benito, qual que é o resultado que ela vai entregar para a gente? bom, pensa no seguinte cenário, velho. Você tem aquele recurso de tela que você seleciona registros e faz, por exemplo, uma alteração global. Por exemplo, no financeiro. Você tem vários lançamentos na tela, desses vários lançamentos você seleciona 2 e você quer fazer uma alteração somente nos registros selecionados. Uhum. O que a gente vai demonstrar aqui é similar a isso, porém com envio de e-mail, ou seja, eu posso ter 50 registros na minha tela, eu quero que esse processo de forma visual seja executado somente para os registros que eu selecionei. Tranquilo? Muito bom. Entendi. Show de bola, bora lá. Bom, o primeiro passo, gente, é a gente entender mesmo o que essa atividade de para cada interação faz. Ou seja, for each active, para quem já conhece o for each aí do C# ou outras linguagens de programação. Basicamente, o meu entendimento, né? Quem conhece de banco de dados, vamos dar um exemplo. O for each ele pode ser comparado a um cursor. O cursor, o que é? Você pega o resultado no select e ele vai executar uma ação para cada registro que for listado no seu select. Ou seja, o for each ele faz o quê? Ele pega uma lista, vamos entender assim, onde eu tenho vários registros e ele executa uma ação para cada registro. Ou seja, pega o primeiro registro da fila, executa uma ação, retorna como se fosse um laço, while, né? Uma repetição, e volta no próximo registro e executa a próxima ação. Então, a maneira mais simples para quem conhece banco aí seria associar, por exemplo, a um cursor ou uma lista, né? Ou o próprio resultado de uma consulta SQL, que você tem um registro após o outro, você pode executar o for each, que ele vai executar uma ação para cada registro. Tranquilo? Entendi. Muito bom. Então, vamos pegar lá a atividade lá, o PV me auxilia aí, vamos pegar, executar para cada interação, né? Atividade. Na verdade, vamos partir por um outro princípio. Vamos pegar uma atividade de expressão e uma atividade de exceção, para a gente ver na prática como que é utilizar essas atividades com for each e sem. Basicamente, gente, o que a gente vai fazer? Vai selecionar o contexto lá onde a gente vai utilizar, que é no próprio cadastro de funcionários. A ideia é selecionar um registro na tela e mandar uma mensagem na tela mesmo, uma mensagem de erro com aquele registro selecionado. Pode pegar, por exemplo, aí a chapa do funcionário ou o nome dele. Bom, o que foi feito aí? A gente criou ali uma expressão que vai pegar a chapa do funcionário que eu selecionei em tela e vou mandar para uma mensagem de erro, uma exceção em minha tela. Ou seja, eu vou executar essa atividade primeiramente como um processo no cadastro de funcionários com registro selecionado. Então, agora nós vamos associar essa forma visual a um gatilho de processo. Qual que é a diferença do gatilho de processo para os gatilhos que a gente viu na atividade anterior? O gatilho de processo ele tem que ser executado, né, através de uma ação. Por exemplo, seleciono um registro de tela e executo, ou executo sem um registro de tela selecionado, ou agenda a execução dele. Então, nós vamos identificar aqui a fórmula visual. E é importante, gente, no tipo de ligação, informar ali que é um registro selecionado. Ou seja, para cada
registro que eu selecionar na minha tela, ele vai executar o processo. Então, seria esse tipo de ligação. Uhum. Bom, feito isso aí, ó, se eu selecionar um registro ali, ó, identificador a chapa 00083, posso ir lá em processos, fórmula visual, listagem de funcionários. Bom, o que ele fez? Ele mostrou a chapa do funcionário que eu selecionei. Então, seleciona somente a chapa 84 lá agora, só para a gente verificar se ela está funcionando corretamente para um registro somente. Beleza, então ela está mostrando a chapa do funcionário que eu selecionei na tela. Vamos pegar a seguinte situação agora. Eu gostaria de mostrar na tela a chapa do funcionário que eu selecionei. Pode ser mais de um. Então, vamos tentar selecionar os dois registros aí e executar a fórmula visual. Ele mostrou somente um. Por que isso? Ele vai executar somente para um registro, porque eu não passei para ele que eu vou executar a fórmula visual a partir de uma lista, ou seja, a partir de mais de um registro. Então, ele vai executar. Se tivesse 100 registros na tela, ele ia executar somente para um. Por isso que a gente precisa utilizar aí a atividade de para cada interação, né, o for each, para a gente selecionar mais de um registro em tela. Uhum. Então, vamos ver como é que vai ficar essa forma visual agora, utilizando a atividade de for each. Atividade chama para cada interação, mas se você escrever for each também vai aparecer aí. Primeiro passo, gente, é o seguinte. A atividade, lembra que eu falei que ela é similar a um cursor? Vamos lembrar a nível de banco? O cursor, geralmente o cursor ele funciona a partir de um select, ou seja, de uma lista que eu passo para ele executar alguma ação. Então, a gente tem que ligar a nossa atividade de for each active, né, que é para cada interação, à lista. Então, eu tenho lá o parâmetro de lista. Eu já coloquei a forma visual engatilhada lá na Perfunc. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que informar que ele vai estar a partir de um registro da minha table 0. O que seria isso? A minha tabela 0 seria a minha primeira, é onde está o meu gatilho, né? Que seria o FOP Func Data ali. Então, eu colocaria table 0 rows. O que eu estou falando ali? Que o meu for each vai ler todos os registros selecionados na tela. Então, vou pegar da minha table 0 e vou pegar a opção rows. Como que eu testo, né? Como que eu testo para ver se o meu for each vai estar pegando a listagem do lugar certo? A dica que eu posso dar é o seguinte: colocar a expressão dentro da atividade de for each. Só que antes, eu já vou dar uma outra dica. Para você utilizar mais de uma atividade dentro do for each, a gente precisa colocar uma outra atividade aí, que é a atividade de sequência. Se eu tentar colocar sem essa atividade lá dentro, eu só consigo utilizar uma atividade dentro do for each. Então, sempre, por padrão, o que eu faço? Eu crio o for each e já jogo a atividade de sequência para mim poder colocar mais de uma atividade dentro do meu for each. Bom, vamos colocar essa expressão aí dentro da sequência lá e vamos no editor dessa expressão. Uma vez que eu clicar em parâmetros, se a minha ligação da lista estiver certo, se eu for no workflow, ó lá, que é minha table 0, dentro ele já vai ler, na verdade, no for each, né? Dentro do for each, ele tem que mostrar para mim da mesma forma que está mostrando o meu workflow que já está ligado aí para a action da Perfunc. Ou seja, se eu for aí dentro do for each e ele não apresentar campo nenhum, a minha ligação está errada. Ou seja,
se eu liguei ela dentro de uma lista da tela, ou eu posso ligar, por exemplo, a partir de um resultado de consulta SQL. Se eu não fiz a ligação certa na Table Zero Rows, e foi dentro do for each, ele não apresentar nada, tá errado. É a primeira dica que eu posso dar aí. Feito isso, eu consigo utilizar os campos lá da Perfum, que já estão disponíveis aí do meu data server. O que eu posso fazer agora é o seguinte: eu posso melhorar aí a minha expressão para que ela mostre mais de um registro na minha mensagem que vai ser apresentada na tela. Aqui a gente vai entrar com um conceito básico de programação. Quando você trabalha um laço, vamos supor que você tem um laço de repetição, onde você quer colocar um contador. Vamos supor que a gente está falando do comando repita lá, e eu quero falar o seguinte: eu tenho um campo que chama contador, que ele recebe o valor 1, e toda vez que ele passar por esse laço, ele vai pegar o valor do contador e receber mais 1. Então, a gente precisaria fazer o quê? Como nós vamos jogar essa mensagem para uma exceção depois, a gente precisa armazenar. Então, vamos voltar na mesma mensagem que a gente tinha feito, chapa do funcionário, pegar o valor dela. Bom, aí eu peguei a chapa do primeiro funcionário. Vamos supor que eu rodei o laço, né? Eu passei para o segundo, né? Eu preciso armazenar o valor do primeiro e adicionar o próximo. Então, pode dar um OK aí, PV. Nós vamos adicionar ali agora uma outra atividade de expressão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a cada resultado, a cada vez que o laço for sendo executado na expressão, eu vou armazenando o valor dentro dessa própria expressão e depois eu vou mandar para a expressão 2. Você pode ali nos parâmetros e pegar o valor da expressão 2, né? O que eu vou estar fazendo ali? Rodei o primeiro laço, peguei o valor da expressão e joguei lá para a expressão 2. Rodei de novo, vou mandar novamente um outro valor. Então ele vai sendo executado várias vezes aí, a cada registro ele vai mandando, é como se ele fizesse um contador dentro de um laço, tá? Nós vamos ver na prática o que isso aí vai fazer. E o próximo passo é o mudar. A minha expressão, ela vai ter que jogar para mensagem de erro. Essa expressão 2 eu tenho que jogar para mensagem de erro. Agora volta num detalhe ali, PV, só confirmar aqui. Não, é isso mesmo. Aí agora eu tenho que jogar lá para a minha expressão vai ter que jogar também lá para a exceção. Bom, basicamente o que a gente fez aí agora? Criou um for each lá para visualizar o registro selecionado da tela. Vamos tentar armazenar esse valor, né? Como se fosse armazenar o valor na variável. E depois que executar o laço, eu vou mostrar na tela o valor do registro selecionado. Seleciona só com um aí para a gente fazer um teste. Bom, a exceção ele não leu. Volta lá na atividade, nós vamos fazer uma alteração. Na primeira expressão aí, ó, volta aí e muda ela para for each 1, que ele tem que mandar para o valor dela mesmo. Joga para o 1.
Beleza. Aí o valor calculado pode jogar lá para a exceção. Para exceção mesmo, pode jogar para exceção. Agora vai na expressão 2, pega o valor da expressão 1 e joga para exceção. Pode colocar inclusive o texto aí, a chapa. Coloco mais e o valor da expressão 1 aí. Exatamente. Só confirmar como é que está o texto da primeira expressão aí. Exatamente, é isso aí. Bom, vamos executar lá a fórmula visual. Como aqui é ao vivo, é assim mesmo, gente. Nem sempre vai funcionar de primeira. Quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30 aí, PV. Se vira nos 30. Bom, aí ele pegou lá o texto que a gente colocou na segunda expressão e pegou o texto da primeira e concatenou. E seleciona os dois registros e agora. Bom, ali agora a gente pode melhorar. Tá vendo que ele colocou segue chapa do colaborador e trouxe as informações um do lado da outra. Então a gente pode fazer uma quebra de linha, né, após o segue chapa do colaborador e fazer uma quebra de linha também na primeira expressão para ele trazer uma embaixo da outra. Bom, o PV deu uma incrementada ali, colocou também o nome do colaborador e fez uma quebra de linha. Basicamente, qual que é a ideia? A gente visualizar na tela primeiro aquilo que seria disparado por e-mail. Então, basicamente, lá, ele fez a quebra e trouxe o texto. Ó. Segue dados dos colaboradores, chapa do primeiro, o nome com a quebra e o nome do segundo, chapa e respectivamente. O que a gente poderia até melhorar? A gente vai colocar primeiro lá a parte de envio de e-mail, para ver se ele está chegando isso. E posteriormente a gente pode fazer, inclusive, enviar o e-mail para um destinatário, ou seja, enviar o e-mail para o Ronaldo e enviar o e-mail para a Elizabeth. A gente pode configurar isso e receber também o e-mail a partir do Vorit. Então vamos lá primeiro configurar o e-mail. O que a gente tem que fazer ali agora? Ao invés de a gente mandar para atividade de exceção, nós vamos mandar direto para atividade de e-mail. Tem alguns parâmetros da atividade de e-mail que são obrigatórios, por exemplo, o assunto. Destinatário a gente pode colocar um fixo aí primeiro para testar.
Agora, na expressão, onde a gente estava mandando para a exceção, nós vamos mandar lá para atividade envio de e-mail para o campo body, que seria o corpo do e-mail. Pode colocar só um ponto aí. Só para ele... Aí. E essa atividade de e-mail, ela checa aquelas configurações de parâmetro lá na aba Parâmetros gerais. Parâmetros globais, né? Exato. Então, se não estiver funcionando lá, ela não vai funcionar. Então, o primeiro passo é ir nos parâmetros gerais, parâmetros globais, né? E fazer o teste de envio de e-mail. Executou. E aí o resultado é chegar um e-mail. Chegou justamente com o conteúdo que a gente explodiu na tela. Então, nesse caso, pensa na seguinte situação. Aí eu estou enviando para o RH informações de novos colaboradores que foram incluídos na base de dados. Agora, a gente poderia também fazer uma alteração para, por exemplo, enviar um e-mail somente para o Ronaldo ou um e-mail somente para a Elizabeth. Nesse caso, a gente está vendo esse exemplo, seria um exemplo de, por exemplo, todos os colaboradores admitidos. No dia, eu posso mudar o gatilho e enviar para o pessoal do RH informando. Também poderia pegar uma outra opção de fazer um envio de e-mail para cada colaborador que foi admitido. Por exemplo, um e-mail de boas-vindas, né, Benito? Exatamente. Show de bola. Bom, é basicamente isso aí que a gente queria mostrar. O foco mesmo é a atividade for each, né? Lembrando que essa atividade a gente utilizou com um registro de tela. Agora, a gente poderia também utilizar uma lista que pode vir de uma consulta SQL. Que aí, o que a gente iria mudar? Na ligação do nosso for each ali, teria que ter uma ligação de uma consulta SQL antes, também ligada a Table Zero Rows, que eu ia ler os registros da SQL e fazer o mesmo processo, ou de envio de e-mail, ou qualquer outra atividade que eu iria colocar no fluxo a partir do meu for each. Muito bom. Então, todas as vezes em que a gente tiver, principalmente, né, fórmulas visuais que serão executadas como processo, eu já tenho que estar preparado com for each, porque eu posso ter um ou mais registros e, portanto, para trabalhar com lista, só for each para resolver, né? Exatamente. Sempre que você tiver que trabalhar com mais de um registro, já pode colocar a atividade for each e já utilizar a atividade de sequência, que mesmo se você utilizar somente uma atividade dentro dela ou mais, já vai estar liberado. Legal demais, legal demais. Pô, galera, só tenho a agradecer. Acho que foi aí 2 exemplos que podem, como eu disse, né, no primeiro, a gente pode modelar esses 2 exemplos que vocês trouxeram aqui hoje para inúmeras necessidades que as pessoas têm no dia a dia, né, na vida real. O tempo todo a gente está trabalhando, né, com listas, com validações. Então, gostei demais aqui dos exemplos que vocês trouxeram, as explicações também foram bem diretas, bem pontuais. Acredito que quem olhar para esse material aqui, com certeza vai conseguir criar as suas próprias FVs, né, de validações, de processo. Então, ficou bem bacana mesmo. E aí eu queria aproveitar e perguntar aí para vocês como é que o pessoal acha vocês, né? Como é que vocês estão aí nas redes, né? Enfim, aí eu queria abrir o espaço aí para vocês venderem o peixe, né? Agora é hora do jabá, né? Me pagaram aí 100 mil para aparecer aqui, né? Aí agora... Cara, a gente, junto com você também, né, Fábio, que é o cara que tá puxando aí a galera, né, para criar os conteúdos.
gente está com um projeto bem legal que chama Infoprest Academy. Infoprest, para quem não sabe, eu e o Benito, a gente faz parte, né, da equipe da Infoprest. E o que é a Infoprest Academy? Qual que é o intuito? É exatamente mostrar para a galera aí algumas dicas também do TOTUS RM. Já tem até um vídeo aí no ar que a gente mostra como que manda o resultado de uma consulta SQL por e-mail, utilizando fórmula visual. Tem um no forno aí saindo também, que é uma atividade que muita gente utilizava e que não está mais disponível, que é como executar o comando SQL, né? Como é que a gente cria essa atividade de comando SQL. Mas a gente está lá no Instagram, @infoprest_academy, e também no nosso site, infoprest.com.br/academy. Lá vai estar todos os materiais que a gente está soltando para o pessoal aí. Espero que todo mundo entre lá, né? Curta aí também nossos vídeos, comentem lá o que acharam e também dê mais sugestões de conteúdo. A gente está aberto a sugestões. Estamos também aí nos grupos aí de WhatsApp, que é a maioria dos consultores hoje também. Procurar lá o Paulo Vitor, o Benito, né? O meu tá lá, Nebito, pode procurar lá, que precisando, a gente podendo ajudar. E se tiver mais sugestões aí para a gente montar o conteúdo, alguma dúvida, alguma outra forma visual que tentou fazer, não conseguiu, manda para a gente aí, a gente vê que a gente pode ajudar. Bem legal. Quando eu postar esse vídeo aqui, Benito e PV, eu já vou deixar também uma chamada para esse vídeo que o PV falou. Esse vídeo que vocês fizeram aí do envio, né, de uma consulta SQL por e-mail, já vou deixar linkado, porque aí a galera vai ver um vídeo, já vê o outro, enfim, aí já assiste tudo de uma vez. Show! Foi bom? Gostou aí? Como é que foi? Cara, muito bom, muito bom. O conteúdo excelente, pontual, facilmente aplicável. Mão na massa, né, como vocês falaram lá no primeiro vídeo. Então, acho que é isso que a gente precisa, né? A gente tem uma necessidade grande aí. Tem material por aí, mas a gente não encontra muito vídeo, muita coisa prática que você possa modelar e aplicar no seu dia a dia. Então, a ideia dos vídeos é essa, né? Trazer um lado mesmo de aprendizagem para a galera. A gente aqui compartilhando o nosso conhecimento, a nossa experiência, os perrengues, né, que a gente já passou também com o FV, com tudo isso. Então, pô, só tenho a agradecer. Muito obrigado aí por terem aceitado o convite. Show de bola. E aí, pô, a gente já deixa aí no esquema para a gente gravar os próximos aí. Valeu? Demorou. Agradeço o convite aí, Fábio. Vamos que vamos. Saiu, hein? Saiu a criança, hein? Finalmente saiu, ó. Vocês me enrolaram pra caramba aí, os caras me cobrando lá no Instagram. Cadê os bruxos? Cadê os bruxos aí, ó? Os bruxos estão aí, vídeo gravado agora. O bruxo tá lá no cadastro de funcionário lá, velho. O verdadeiro bruxo, né, Benito? Verdadeiro bruxo. Ó, vou parar a gravação aqui. Parar a gravação aqui.